Bom, meu nome é Pedro Henrique, eu estou aqui com a professora Valdésia. A gente ia falar um pouco sobre a ditadura. Tem algumas perguntas aqui. Professora, no período da ditadura, a senhora e a sua família só sabiam o que estava acontecendo com o Brasil, mas como vocês sabiam se os meios de comunicação estavam censurados? Bom, não havia tantos meios disponíveis, não havia liberdade de imprensa. Em 64 eu tinha 9 anos, então eu estava na escola de ensino primário, como nós falávamos. Meus pais não tiveram uma formação acadêmica intensiva, tiveram ensino primário apenas o que era normal naquela época. Nós não tínhamos consciência sobre a ditadura militar e, como tu mesmo disseste, como os meios de comunicação eram comandados pelo regime dominante, que era o regime militar, nós entendíamos que o certo é o que era veiculado pelos meios de comunicação da época, sobretudo o rádio. Como era a educação nas escolas naquela época? Como eu te falei, em 75 ainda era regime militar, eu já estava na universidade, mas nós não tínhamos um processo, não se estudava a história real, concreta, como vocês têm oportunidade de estudar hoje. Então nós estudávamos questões oficiais, pontuais, ditadas pela ótica da ideologia dominante. Então mesmo na universidade, confesso que na década de 70, ainda não havia uma consciência, um engajamento político, uma consciência crítica suficiente para fazer uma leitura do que é certo, do que é errado, do que é bom para o país, do que não é bom para o país. A senhora tivesse... A inflação prejudicou sua família na época? A inflação, ela sempre traz algum dano. E como eu era filha, meus pais eram profissionais liberais, minha mãe costureira, meu pai era oleiro e comerciante. Então nós sentimos, claro, nós somos privados, talvez não de bens essenciais, porque nós morávamos em terreno grande, então tinha uma certa fartura para as necessidades básicas, mas foi bastante sentido, sim. Então nós nos privamos de coisas que poderiam ter melhorado de certa maneira nossas vidas, eu e meus irmãos. Também tens que levar em conta que eu sou de uma geração cujos pais têm muitos filhos. Então não são 2 filhos, 3 filhos, um filho para cuidar. Então havia uma época em que nós éramos 7, todos na escola. Qual dos governos a senhora e sua família acharam mais autoritário? Você se lembra? Olha, meu pai e minha mãe, eles não tinham uma consciência política em saber mensurar, avaliar essas questões. Eu tenho convicção, como no meados dos anos 70, eu já estava no ensino superior, então daí nós sabíamos, já tínhamos algum contato dentro da universidade. O Geisel foi um governo linha dura, Médici também, né? Então ficou visível que a atuação de João Batista Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar, foi mais tênue, até porque com ele se deu a abertura, processo de anistia, abertura política. Então esses dois, acredito que tenham sido os chamados linha dura. Seus pais e você tiveram vontade de participar ou participaram de algum protesto ou manifestação? Não, não, eles não... O meu pai era uma pessoa, não tinha uma formação educacional, como já falei, tinha 3 anos de escolaridade, mas era um homem muito inteligente, então ele tinha discernimento, né, sobre as coisas quando estavam ruins, quando estavam melhorando, mas até sair daí e participar de uma manifestação pública, isso não se dava em qualquer lugar. Essas reivindicações, essa manifestação mais contundente, elas aconteciam onde? Grandes centros, São Paulo capital, Rio, grandes centros econômicos e também dentro das universidades. Como eles nunca estiveram numa universidade, então não houve. Também eu nunca participei de nenhuma mobilização
dessa natureza. Comecei a participar depois, final dos anos 70, quando eu já era afiliada a um sindicato, então eu fui sindicalista, fiz muitas reivindicações, participei de greves, participei não só reivindicando salário, mas também reivindicando democracia. A criminalidade era baixa ou alta comparada aos dias de hoje? Olha, eu teria que ter dados estatísticos para te afirmar com convicção, né, cientificamente, mas os índices de criminalidade eram bem menores, até porque não havia essa concentração tão grande nos centros urbanos e não havia um fenômeno desencadeado no primeiro mundo, e que depois chegou ao Brasil, bem depois dos anos 50, anos 70, que é a toxomania. Então, se nós somos, eu como profissional do direito, se nós formos investigar as causas da criminalidade nas últimas décadas, nós vamos ver que elas têm uma vinculação direta com a toxomania. E na minha geração, anos 70, fumar um baseado era coisa de pessoas que não faziam isso abertamente e tinham muito receio de se exporem. Então, claro que tem, né, existe droga desde que existe o homem, mas não disseminada e banalizada como ocorre hoje. E, em consequência disso, a criminalidade, se hoje mais de 80% ela é decorrente da toxomania, nos anos 70 o uso de entorpecentes era uma coisa muito restrita, muito mais restrita, então nós já temos um percentual aí significativo de menor criminalidade em decorrência desse fator social. Independente O que você percebe da ditadura que ainda está presente nos dias atuais? do regime, hoje nós temos liberdade de expressão, todo mundo pode xingar, presidente, governador, fazer o que quiser, brincar, fazer charge, mas uma coisa que a liberdade de expressão não dá é consciência política. Então, a falta de consciência política que se via nos anos 60, anos 70, por conta de uma educação oficial, de uma educação que camuflava nossos problemas concretos e reais, hoje nós também carecemos de uma consciência política sólida, consistente, por conta de um certo desinteresse da juventude, mesmo aqueles que estão no ensino superior, de vir a fazer parte, né, de um contexto político como militância, né, não de partido político, mas sim militância e busca de um modelo de sociedade mais justo, de justiça social. Então, se tem analfabetismo político, não tem militância política. Nos anos 70 tinha uma intelectualidade que era politicamente muito bem estruturada, mas, em contrapartida, não podia fazer valer a sua vontade, aquilo que reivindicava, que pensava por bem do país.